E aí pessoal, esse é mais um Formiga na Tela chegando e hoje, compondo a mesa, eu tenho aqui o outro editor do Formiga Elétrica, Paulo Marques, retornando aqui o Ayatollah do Mundo Blá, Wanderson Santos. E aí pessoal? E hoje a pauta são os polêmicos remakes. A gente vai falar de 3 produções aqui e o que eles têm em comum? Eles ganharam refilmagens americanas que não prestam. Então esses são os remakes americanos ruins de filmes estrangeiros. Então vamos começar falando do Sacrifício, de 2006, que é uma refilmagem do Homem de Palha, de 1973. O original é bom pra caramba, é um filme diferente, né, de suspense e de terror. Sim. Todo mundo acha que é um filme que foi feito pela Hammer, mas na verdade não foi, né? Exatamente, é um filme britânico, né, que tem uma carinha de filme B, né, assim, mas e uma cara daqueles filmes de terror da Hammer mesmo, até porque tem o Christopher Lee, né, você lembra aqueles, o Peter Cushing, né, o Vincent Price e tal, mas não é, né, e até por ter essa cara de filme de terror e de filme B, às vezes as pessoas talvez não dê tanto valor ao filme, né? Porque o filme, o conteúdo dele é muito bacana. Sim, é verdade. Interessante. É que tem aquela coisa do filme de terror que todo mundo pensa que esse filme tem que dar susto, tem que ter monstro, tem que ter o slasher e tudo mais, e não necessariamente, né? Muitas vezes o terror, ele vem do subtexto e do fator psicológico, e acredito que no Homem de Palha isso está muito presente, né? Você é enganado, né? Porque ele é apresentado de uma maneira que não tem cara mesmo de filme de terror. Você é colocado numa situação que é uma situação completamente diferente, que lembra até uma questão até meio idílica até, é uma coisa meio de sonho, inclusive. O lance da investigação, né? Sim. Que é o que puxa, você acha que o suspense vem da investigação. Também vem, né? Mas existe uma questão maior dentro do todo, né? Exatamente. O conteúdo do original, a gente vai falar um pouco do remake, né? Mas o conteúdo do original, ele é muito rico, né? Em coisas que o remake já é ruim, porque ele já esquece muita coisa que o original acrescentou, né? Muitas coisas diferentes que o original trouxe. A parte da religiosidade, né? Que é muito interessante no original, que você tem o personagem principal, que ele é católico, fervoroso, né? Ele vai encontrar uma comunidade que tem uma comunidade pagã, né? Que tem outros deuses, né? E assim, existe esse embate, né, de religião muito interessante que não acontece no remake. O remake é totalmente romanceado, né? Então, o remake é o cara da cidade versus a galera do campo, né? Exatamente. Que você já viu assim, milhares de vezes. É assim, quando bem feito, ok, mas o problema é que o remake nem nisso ele funciona, né? É verdade. O ponto de partida do remake já é diferente, né, do original, né? Então o Nicolas Cage, aliás, menção, né, honrosa, Nicolas Cage. Horrível. Piruquento, da melhor forma. Perfeito. E mais canastrão impossível. Exatamente, na ruindade ele está nota 10. É que na verdade o Nicolas Cage está se especializando em papéis ruins e trabalhos ruins. Então se a gente pegar bem, esse é um dos melhores papéis ruins dele. Então, pode espetacular. Ser. E a motivação inicial dele já é uma forma que o remake americano já quis criar, né? Então, o início do filme, ele tem um acidente, né? Uma menininha morre, né? Junto com a mãe. A gente não sabe, né, na verdade, né? Porque os corpos somem. É verdade. E isso também não é explicado até o final do filme, isso fica no ar, né? Mas gera um trauma pro cara, o cara fica, né, traumatizado e tal. E aí sim, né, recebe lá uma carta, né, de uma menina desaparecida numa ilha distante. Só que essa carta é vinda da própria ex-mulher dele, né? Então tem um peso para ele, né? E isso no original não existe, não tem nada a ver com isso. O cara é um policial, o cara vai lá fazer um trabalho, ele recebe, né, o chamado, né, que precisa ter uma menina desaparecida, tal, mas ele vai lá, vai fazer o trabalho dele, né? E já no início já mostra ele lá na igreja, um cara totalmente centrado, né? Católico, assim, fervoroso mesmo. E é isso que eu acho muito legal no original e que o remake acaba descartando e perdendo muito. Aquela ideia de construção de personagem. Eu estava conversando com o Daniel sobre isso, inclusive, agora no caminho. Então, o que acontece? Você tem no Homem de Palha, logo naquela cena inicial, toda a sequência pré-créditos e durante os créditos, que é o rito de católico da consagração da hóstia e tudo mais, a comunhão, e a chegada na ilha, você tem toda a construção do personagem só por meio de imagens, e você já sabe
que aquele simbolismo religioso católico é o que vai dar todo o tom do Homem de Palha. E é o que vai levar ao final dele. Então casa perfeitamente bem. O filme do Nicolas Cage, o recente, né, a refilmagem, o Sacrifício, ele abre mão disso. Abre mão disso justamente porque ele prefere perder tempo desenvolvendo o personagem de uma maneira extremamente convencional e banal. Muito mal né? feito. Né? E muito mal feito, né? Até mesmo porque tem essa questão do trauma que surge na vida dele de uma maneira totalmente inexplicável, persegue ele durante o filme inteiro e não vem a dizer. Né? Parece que simplesmente é uma questão de motivar emocionalmente o personagem para a jornada lá naquela ilha, para o que ele vai fazer na busca pela criança. Né? E todo o clima, né, do original, que é aquele anos 70, né, você tem os movimentos hips e tal, de libertação, né, sexual, tanto é que pô, tem várias cenas no original, desculpa, que são até fortes, né? Tem a parte lá do pessoal, da pessoa da grama, né? Então tem sexo, né, grupal, um negócio muito, muito louco lá, tudo liberado, né? E tem assim, né, a sociedade em si, tem os deuses são a natureza, tem os símbolos fálicos também, tem vários componentes dentro do filme que são muito interessantes. No remake não existe, né? Ele é quadradão, o remake é quadrado e um quadrado muito mal feito, né? Muito mal desenvolvido, na verdade. Né? Agora, a gente já sabe que o cara é meio, sei lá, não é muito, vamos dizer, competente, né, na construção do clima. Quando ele desperdiça uma atriz como Ellen Burstyn, né, no remake, e ele coloca o Nicolas Cage dando porrada em mulher vestido de urso. Entendeu? Isso Cara, esse é um filme que você pode juntar a galera pra assistir que vai sair risada involuntária, cara. Eu acho que o único motivo pra você assistir o remake do Homem de Palha, O Sacrifício, é justamente esse, é rachar o bico. What is it? What's wrong, sister? How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? Bom, então, a gente falou aí de um filme, né, de um remake que aconteceu décadas depois, né? Então, Homem de Palha 73, o Sacrifício de 2006. O próximo exemplo que a gente vai usar já é um remake relâmpago. Né? Então, o REC, né, que é um filme comentadíssimo, filme especial, é um filme de terror bastante especial, muito cultuado hoje em dia, ganhou, né, um remake americano chamado Quarentena. Né? Obviamente não fez tanto sucesso, é claro, mas o interessante desse filme é que ele mantém praticamente toda a história, né, do original, mas foi feito um ano depois. E a história, né, de ambos os filmes, né, contam sobre, né, uma dupla de jornalistas que vai, né, fazer uma reportagem com os bombeiros, né, e recebem um chamado e vão até um prédio onde lá, né, vira um caos total lá, todo mundo, as pessoas lá atacaram, um vírus e tal, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. É um extermínio dentro de um prédio, né? Exatamente. E aí o filme segue assim. Então, o filme é bastante, ele procura ser bastante semelhante ao original, ao REC, né? O que, assim, convenhamos, é desnecessário, né? Então você vai fazer um filme um ano depois, só para ter uma língua inglesa, né? Para fazer, para pegar o público americano. Mas, assim, existem várias coisas dentro do filme, por mais que ele até não seja comparado com o anterior que a gente falou, não seja, né, tão ruim assim, ele até é bem feito, né? Mas existem coisas no filme assim muito, muito ruins, muito mal feitas, né? Então, no REC você tem a dupla de jornalistas que tem cara de jornalista mesmo. Então, o aspecto jornalista do filme é muito melhor do que a refilmagem. A refilmagem parece que um trabalho de faculdade, né? Porque tem um lance de sensualização ali, né? Ela tá filmando, aí, né, começa a dar uma piscada lá pro bombeiro, né? Pô, a jornalista falando. Profissionalismo nota zero. Então, parece, sei lá, Rede TV. Assim. A atriz não ajuda, né, cara? A própria atriz do remake, que é a Jennifer Carpenter, que fez a irmã do Dexter, né, na TV, ela é uma atriz falida, né, cara? Até a própria presença dela nessa produção já mostra isso. Agora, o que eu fiz questão de reparar, cara, tanto assim, na comparação entre os dois filmes, é que é o seguinte: o REC, ele tem 78 minutos,
O que é muito bacana para um filme com essa sinopse. É um found footage e tal. Eles estão no quartel do bombeiro, recebe o chamado, vai lá e aí confina todo mundo no prédio, tá? O exército lá, o centro de controle de doenças pega e sela o prédio. E aí a carnificina rolando. Ok, 78 minutos está ótimo para um filme assim. O problema é que o Quarentena ele tenta ser igual, mas ele mete, sei lá, uns 12 minutos a mais de filme. E é justamente nos 12 minutos de apresentação, que é naquele no quartel. Ou seja, você já deixa o espectador entediado no começo, na hora que você está apresentando o negócio. Então, é aquela tentativa de você fazer diferente, e aí a gente percebe que você tem aquela questão cultural mesmo, em termos de cinema. Parece que o cinema americano ele tem essa coisa do tempo de apresentação. Eles são muito rígidos em relação a isso, né? Então, são exatamente 12 minutos para você apresentar a personagem, você saber quem é aquele cara, qual é a vida dele, para aí gerar um envolvimento, né? Uma empatia do espectador com esse personagem. E às vezes não é necessário. Acaba sendo um tempo desperdiçado que, ao invés de provocar a empatia, o envolvimento, acaba provocando tédio. O roteirista que aprendeu a escrever com o manual de Sid Fields. Exatamente. Né, o filme, o REC, parece ser muito mais realista do que esse, né? Principalmente nessa parte. Apesar que, como eu falei, né? Não é em relação a remake, ele até não é mal feito, o remake, né? Ele segue os passos do original, não é mal feito como é o Sacrifício, que é tosco. E mas é desnecessário, né? É desnecessário. Um ano depois, assim, é bem para agradar o público meio americano. O diretor do Quarentena é o John Eric Dowdle, que acredito que ninguém tenha ouvido falar, né? E agora nós vamos falar sobre o remake de Old Boy. Old Boy, que é um filme sul-coreano, dirigido por Park Chan-wook e lançado no ano de 2003. 10 anos depois, no aniversário de 10 anos do filme, vem um presente de grego americano, com o mesmo título, Old Boy, e dirigido dessa vez pelo Spike Lee. O que acontece aí? A história é a seguinte: um camarada, ele é sequestrado por alguém que ninguém sabe, e aí vai parar num apartamento onde ele fica preso ali por 20 anos, simplesmente com uma TV, passando os noticiários e comendo bolinho chinês, uma comida lá, o gyoza e tudo mais. Passado esses 20 anos, ele é liberto, misteriosamente, e aí ele sai em busca de vingança para descobrir quem foi que fez aquilo com ele e por quê. E aí, um filmaço, todo mundo adorou, os americanos adoraram e resolveram fazer igual. Péssima ideia, né? É engraçado que o americano muda também a duração, né, do cativeiro, porque no coreano eram 15 anos, né? Certo, é verdade. Passou para 20 anos. Passou para 20. Para 20. Né? Até nisso, eu acho até a ideia do americano talvez não é chocar tanto, porque no original a menina tem, sei lá, tem 15, 17 anos mais ou menos. Por aí. E até uma carinha bem de mais novinha, né? Sim, exatamente. No remake já é Elizabeth Olsen, ela já tá um pouquinho mais velha, 20 e poucos já é uma mulher mesmo. Já não é tão imoral assim a relação do Josh Brolin com ela. Mas a menina no original, ela já tinha, sei lá, uns 3 anos, então se ele ficou 15... Não, então, 17, 15 e 18, né? Pega 18 anos, que ainda é uma coisa... É que ela já tinha uma cara bem mais novinha, né? Então, já parece mais estranho a relação. Cara, o Old Boy o sul-coreano, ele é bom demais. Ele é o melhor da trilogia da Vingança, né? Que vem junto com o Lei de Vingança e o Mr. Vingança. O mangá que originou é uma bela de uma porcaria, tá? Essa é uma das piores coisas que eu já li assim, em matéria de quadrinho. Mas, assim, eu digo uma das piores porque ela foi incensada à enésima potência. E aí, quando você vai ler, você tem uma grande expectativa até pelo filme. E ela acaba não satisfazendo, né? O filme é bem melhor que o mangá. E aí, quando ele ganha a sua versão norte-americana, cara, como a gente vai explicar esse lance do desenvolvimento, que a gente falou bastante de desenvolvimento de personagem nos outros, né? Como a gente aborda esse desenvolvimento de personagem do Josh Brolin no começo do remake do Old Boy, cara?
É muito forçado, né, meu? A canalice do cara é um negócio tão assim, esfregado na cara do espectador, que você acaba não comprando, né, meu? Vira uma canastrice, não vira um negócio que você fala, pô, esse cara tem que se ferrar mesmo. É verdade. Não, vira um negócio assim de novela, né? É o vilão de novela. Eu acho que o Spike Lee, ele não... Pelo que eu vi do filme, né, pelo que eu me lembro, os atores em cena, eles não estão bem, né? Acho que nenhum deles, não tem muita química. Acho que não sei se ele tem algum problema de direção de atores, ou estava numa fase ruim. Porque, bom, antigamente ele foi um diretor contundente, né? Então tinha filmes, né, interessantes. Mas esse filme ele não conseguiu, acho que, dirigir tão bem. Ninguém tá bem no filme, né? O Josh Brolin, né, já foi até indicado para Oscar. Tal. Ele não é ruim, tudo bem, tem um jeitão meio canastrão e tal. Mas assim, ninguém tá bem no filme, né? E acho que o Spike Lee também faz umas coisas no filme. Acho que ele quer deixar ele meio com classe, né? E cria umas referências em relação ao filme original, né? Não funciona, né, cara? O filme inteiro não vai bem. Não vai bem. A impressão que tem de nada funcionar no filme... É engraçado falar sobre isso, porque quando eu fiquei sabendo do remake do Old Boy, e isso já vinha sendo comentado há muito tempo, só a ideia de fazer o remake já é muito errada. Sim. É muito estranho, primeiro, um filme como o Old Boy cair em Hollywood. Você fala, como? Isso não seria um filme concebido em Hollywood nunca. E o cara vai lá e vai refilmar. Outros detalhes bizarros diziam que a direção seria do Steven Spielberg. E que o personagem seria o Will Smith. Então imagina, né? Quer dizer, poderia ser ainda pior, né? Agora, assim, mesmo com essas mudanças, vindo o Spike Lee para dirigir, o Josh Brolin para estrelar, não é uma coisa legal. A impressão que dá é que os caras a todo momento estão pensando, pô, mas será que é uma boa ideia fazer esse filme? Né? Eles ficam meio constrangidos e talvez por isso não entreguem uma boa atuação. O filme não resulte em algo muito bom, porque é aquela coisa, sabe quando você vai fazer alguma coisa e você se convence que não vai sair legal, mas você tem que fazer? Eles falaram durante muito tempo, né, que não seria um remake, né, seria uma readaptação do mangá, né? Tá. O que também não é uma ideia... Não, ele até poderia ser, mas não é. Mas eu acho que, sei lá, pegar a fonte e fazer uma outra coisa em cima daquilo também não ia ajudar muito, cara. Porque o legal do filme sul-coreano é justamente fugir de várias coisas que o mangá tem. E... sei lá, cara, Spielberg não preciso falar que não tem nada a ver com essa história, né? Não mesmo. E todo mundo tava com uma vontade. Vamos falar. Falando português, claro, ninguém queria fazer. O Spike Lee não tem cara de diretor de remake, não tem cara de diretor por encomenda. Tanto é que o filme não tem a cara dele. Não tem, não tem. Não tem a cara dele. Algumas mudanças que ele faz, porque ele tenta seguir, né, a estrutura, né, do original. Mas ele faz algumas mudanças também que eu não consegui compreender, né, essas mudanças, né? E que eu acho que ficaram muito ruins, né? Por exemplo, existe a hipnose é muito importante, né? No filme. No filme. Né? Por causa não dá spoiler, né? Pai e filha, né? Relação pai e filha e tal. Que essa hipnose não acontece no remake. Não. E assim, e aí às vezes a própria relação, né? Que depois vai saber, né? Que o pai teve relação com a filha, né? Todo o momento em que isso acontece durante o filme, você não, por que aconteceu isso? Como é que eles se apaixonaram? Sei lá. Porque no original tem a hipnose. Tem. Isso explica a hipnose, ela fecha todos o que poderiam ser buracos no original. Sim. Coisa que no remake elas aparecem como um acaso que deu certo pro plano do vilão. Exatamente. E ele muda também o final, né? Muda o tipo, né? Sim, a motivação, né? A motivação é semelhante, mas não é... Acaba sendo menos... É aquela coisa, né? Pra deixar menos impactante, né? Ou seja... É ruim. É ruim, assim, se você assistiu o Old Boy original, não assista. Passa longe, cara. Eu só assisti porque fui obrigado, viu? Detalhe, vou deixar registrado aqui.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Formiga na Tela sobre os remakes americanos ruins de filmes estrangeiros. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, curta nosso canal, compartilhe, comente. Se você não quiser deixar seu comentário público, você pode mandar um e-mail pra gente que está aparecendo agora na tela, que é o natela@formigaelétrica.com.br. Eu gostaria de convidá-los também a visitar o Mundo Blá, www.mundoblá.com.br. É um site de entretenimento, cultura pop, onde vocês vão ficar sabendo de filmes, séries, literatura. A gente comenta tudo aquilo que move aí a cultura pop, que todos nós aqui gostamos, tá bom? Então não esquece de acessar. Procura a gente no Facebook, no Twitter, no Google+, os links estão aí na descrição do vídeo. Aqui do meu lado, Paulo Marques. Alô. Senhor Mundo Blá, Wanderson Santos. Até mais, galera. É isso aí. Valeu. A sua fonte original. Pô, a sua fonte original ficou ruim, né, cara? Mas enfim. Não, vou começar de novo. A fonte já fala, né? É redundante. É igual fato real, né? Beleza. Nós escolhemos aí 3 produções que são o Sacrifício, Quarentena e... não. Putz, era pra falar do original, era pra falar do Homem de Palha. Nossa, hoje eu tô pitão, hein, cara? Beleza, vamos lá. Que por exemplo, você tem a parte da então, Pois é, né? E aí? né? Então a história É isso aí, pessoal. Até a próxima quinta. Puta, eu olhei pra câmera de Vai ficar essa... Não, eu vou botar do zero. que depois que eu percebi que eu olhei pra câmera. Porque tem um braço e a outra tem...